Oi, gente, meu motumbá a todos. Eu peço licença para compartilhar os estudos dessa semana. O tema são os tipos de mediunidade na Umbanda. Eu sou visual, então eu fiz uma apresentação. Eu não gosto de mandar áudio, então vai ser por vídeo mesmo. Eu separei em 3 partes. Eu vou mandar um vídeo na segunda, hoje, né? Outro amanhã, outro na quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o que é mediunidade, para contextualizar, a mediunidade na Umbanda e os tipos de mediunidade. A gente começa a falar os tipos de mediunidade, eu selecionei alguns que eu considerei mais importantes. Vamos começar pela sensitiva e a mediunidade de transporte. Na terça-feira a gente continua a falar sobre os tipos de mediunidade, abordando audiência, clareaudiência, vidência, clarividência, a psicofonia e a mediunidade de cura. E aí na quarta-feira a gente fala sobre outros tipos de mediunidade, sobre intuição, e eu quero fazer um resumo assim sobre o médium de Umbanda. Então, começando, o que é mediunidade? Médium é uma palavra que vem do latim e significa intermediário. O médium, então, faz essa ponte entre o Orum, que é o mundo astral, e o mundo físico. E a mediunidade é a faculdade do ser humano de ser um canal de comunicação entre esses dois mundos, e quem vai em busca de desenvolver essa mediunidade busca principalmente a própria evolução, mas também a evolução de quem está buscando por essa comunicação de alguma forma. Então, resumindo, a mediunidade é uma forma de comunicação e essa comunicação pode acontecer através de vários meios, que são os tipos de mediunidade que nós podemos desenvolver. Na Umbanda, a mediunidade consiste especialmente na incorporação dos espíritos, que é quando o médium entra em transe, que é um estado alterado de consciência, e a entidade acopla no corpo astral do médium, trazendo mensagens para a nossa evolução. Eu não vou aprofundar na incorporação e radiação, porque isso já foi abordado pela dona Márcia. Mas o mais importante dessa comunicação é a incorporação na própria vida do médium dos ensinamentos que as entidades trazem. A incorporação na hora da gira acaba sendo uma parcela bem pequena da mediunidade na Umbanda. O objetivo maior é trazer as vibrações dos orixás, das entidades, para os médiums, para que eles possam transmitir isso aos outros que procuram a religião e ser uma representação dessas energias na Terra. E por causa disso, os médiuns de Umbanda precisam cuidar muito do seu equilíbrio mental, físico, emocional e espiritual, fazendo as obrigações, ou seja, os banhos, as oferendas, a defumação, para que possam estar sempre fortalecidos para fazer esse trabalho, porque as entidades utilizam muita energia do corpo dos médiuns. Além disso, também é importante ter pontualidade e comprometimento com as entidades, porque, como o Pai Márcio costuma dizer, né, as entidades marcam esse compromisso com a gente toda sexta-feira e trazem orientações e estão ali nos ajudando. E se a gente não estiver lá ou se a gente não fizer o que for necessário para estar em contato com eles, isso acaba prejudicando no nosso desenvolvimento. Tá, e além da incorporação, existem outros tipos de mediunidade que acabam sendo desenvolvidos de forma indireta quando estamos fazendo o trabalho mediúnico na Umbanda. Eu selecionei essas que eu acho mais importante e umas de curiosidade, e eu vou passar o que é cada tipo de mediunidade e vou tentar passar um exemplo na prática. Começando aqui pela mediunidade sensitiva, é bem simples, né? A capacidade de sentir presenças e energias espirituais. Eu acredito que todo médium vai ter a sensibilidade mais aflorada, né? Para sentir energias, mas alguns em maior ou menor grau. E aí, um exemplo prático é, por exemplo, quando a gente faz um agrado para uma entidade e chama por ela,
a gente consegue sentir a presença da entidade perto da gente, ou até na gira, né? Sentir as entidades que acompanham. Ou então, para um lado não tão positivo, às vezes a gente não está numa vibração tão boa e acaba atraindo algum egum, ou atrai algum egum para ser encaminhado, atrai algo não tão bom, né? Lembrando que, quer dizer, falando que a mediunidade não vai escolher, né? A mediunidade é um canal de comunicação, então não vai escolher se vai ser só coisa boa ou só coisa ruim. É a gente, né? O médium que tem que ter a responsabilidade de estar com uma vibração boa para atrair coisas boas. E daí, para desenvolver essa mediunidade sensitiva, o mais importante é o autoconhecimento. Claro, o autoconhecimento é importante para tudo, né? Para a vida. Mas especificamente nesse tipo de mediunidade, não tem como a gente sentir outras presenças se a gente não souber qual é a nossa energia. Então a gente precisa se conhecer, saber como a gente funciona, saber o que é nosso, se diferenciar, né? O que é meu, o que é do outro, para então poder ter ter mais certeza ali do que está sentindo. E aí, passando para a mediunidade de transporte. Essa é muito comum na Umbanda e essa definição também serve para a Umbanda, porque se vocês forem pesquisar em outros locais, por exemplo, de centro espírita, né, kardecista, vocês podem encontrar outra definição. Mas essa é a capacidade do médium de atrair o espírito para o corpo dele e vai servir para um propósito. Por exemplo, ela é utilizada especialmente para desobsessão. Então, o médium atrai o obsessor para o corpo dele para que esse egum possa ser encaminhado. Ele vai atrair para tirar a força dele e levar para o mundo espiritual. Isso acontece com o direcionamento do guia que estiver ali orientando, né? E essa é uma mediunidade que requer muita responsabilidade. O médium precisa estar sempre com as obrigações em dia, porque é muito fácil de desequilibrar. E é necessário muito concentração para poder fazer esse trabalho. O médium precisa realmente blindar ali a mente, né, o corpo mental, para conseguir fazer isso, sem se prejudicar, né? Esse tipo de mediunidade eu nunca experienciei. Então, se alguém já tiver feito e quiser comentar, fica bem à vontade, tá? Eu também não consegui encontrar como é que dá para desenvolver essa mediunidade. Eu imagino que sim, mas não encontrei nada relacionado a isso. Nos meus estudos eu também vi que pode se transportar guia de luz, mas também não encontrei nada muito prático. E daí eu vou parar por hoje, por aqui. E daí amanhã a gente continua com os outros tipos de mediunidade.